Algumas perguntas são muito conhecidas por nós, terapeutas da TCC. Qual é a evidência para esse pensamento? Existe uma explicação alternativa? O que você diria para um amigo nessa situação? São perguntas clássicas do questionamento socrático. Mas existe uma questão importante. Será que conhecer algumas perguntas é o mesmo que saber aplicar a técnica do questionamento socrático? Porque podemos aprender dezenas de perguntas e ainda assim sentir dificuldade para conduzir uma investigação clínica que realmente favoreça descoberta e mudança. Em alguns momentos pode se tornar até uma armadilha. O questionamento pode acabar se transformando em um interrogatório, em um debate ou até em uma tentativa de convencer o paciente de que ele está errado. E essa nunca foi a proposta do método socrático. Por isso, neste vídeo, vamos conhecer o modelo proposto por Scott Waltman e colaboradores, uma abordagem que nos ajuda a compreender que o questionamento socrático não é um conjunto de perguntas, mas um método de investigação clínica. Então, sejam bem-vindos à comunidade Clínica com Propósito. Eu sou Ariane Luz, psicóloga especialista em terapia cognitivo-comportamental e supervisora com foco no desenvolvimento de competências clínicas. Você também me encontra no Instagram, no @psi.arianeluz. Antes de falarmos sobre o método, vale lembrar um dos princípios fundamentais da terapia cognitivo-comportamental. Judith Beck descreve que a TCC utiliza a descoberta guiada e ensina os pacientes a responderem às suas cognições disfuncionais. Esse é o 12º princípio, que nos lembra que a mudança cognitiva não acontece por meio de explicações, conselhos ou persuasão. Nosso objetivo é ajudar o paciente a examinar suas interpretações, ampliar perspectivas e chegar às próprias conclusões por meio de um processo de descoberta guiada. E uma das ferramentas mais importantes para promover essa descoberta é justamente o questionamento socrático. No livro Questionamento Socrático para Terapeutas, Scott Waltman e colaboradores propõem uma visão baseada em método. O foco não está nas perguntas em si. O foco está em um processo clínico estruturado que favorece reflexão, descoberta e aprendizagem. Nesse modelo, o questionamento socrático é organizado em 4 etapas: foco, compreensão fenomenológica, curiosidade empática, resumo e síntese. Ao longo deste vídeo, vamos compreender como essas etapas ajudam o terapeuta a promover mudança cognitiva sem assumir uma postura de persuasão. Mas antes vale esclarecer alguns equívocos comuns. O questionamento socrático não é convencer o paciente, corrigir pensamentos, confrontar crenças, fazer perguntas difíceis, aplicar uma sequência decorada de perguntas. Quando isso acontece, frequentemente observamos algo como: tenho certeza que sou um fracasso. Qual é a evidência? Perdi meu emprego. Mas você já teve sucesso antes, não teve? Sim. Então você não é um fracasso. Isso pode parecer reestruturação cognitiva, mas muitas vezes é apenas argumentação. O paciente pode até concordar naquele momento, mas isso não significa que houve uma mudança genuína na forma como ele compreende a própria experiência. O método socrático parte de uma premissa diferente. As conclusões mais poderosas são aquelas que o próprio paciente constrói. Por isso, o terapeuta assume uma postura colaborativa. Não é alguém que oferece respostas ou sabe de tudo. É alguém que ajuda o paciente a investigar. Precisamos ter humildade clínica. Então, vamos às 4 etapas. A primeira etapa é o foco. Pode parecer algo simples, mas é uma das habilidades mais importantes de todo o processo. Muitas sessões perdem profundidade porque terapeuta e paciente estão explorando muitas questões ao mesmo tempo. O paciente começa falando sobre ansiedade, depois fala do relacionamento, depois do trabalho, depois da autoestima. E em poucos minutos, ninguém sabe exatamente o que está sendo investigado. O foco responde à seguinte pergunta: o que estamos tentando compreender de relevante neste momento? Quanto mais específico, melhor. Podemos focar em uma situação, um pensamento, uma emoção, uma crença ou um comportamento. Por exemplo, em vez de explorar: minha vida profissional está uma bagunça, podemos perguntar: o que passou pela sua cabeça quando seu chefe pediu para conversar com você? Observe como a investigação se torna mais precisa. E aqui existe um ponto importante. O foco não deve ser escolhido apenas pelo terapeuta. O método socrático
é colaborativo. Por isso, perguntas como: o que parece mais importante entendermos agora? Ou qual pensamento está gerando mais sofrimento neste momento? Essas perguntas podem ajudar a construir esse foco em conjunto. A segunda etapa é a compreensão fenomenológica, e talvez este seja o elemento mais negligenciado quando aprendemos questionamento socrático. Muitas vezes pela nossa ansiedade investigativa ou de intervenção. Antes de investigar uma conclusão, precisamos compreender como ela foi construída. A pergunta central é: como essa situação é vivida através dos olhos desse paciente? Não estamos procurando erros, estamos procurando significado. A partir da sua história de vida, das suas experiências, crenças e aprendizagens, a interpretação do paciente faz sentido para ele. E essa é uma premissa fundamental. O paciente não chega à sessão acreditando em algo porque quer sofrer ou porque é irracional. Naquele momento, aquela conclusão parece plausível. Por isso, antes de questionar, precisamos compreender. Imagine que o paciente diga: tenho certeza de que meu chefe está decepcionado comigo. Nesse momento, o foco não é encontrar evidências contrárias. O foco é entender como ele chegou a essa conclusão. Podemos explorar o que aconteceu exatamente, o que você observou, o que isso significou para você, o que levou você a interpretar a situação dessa forma. Você já viveu algo parecido anteriormente? A compreensão fenomenológica exige que suspendamos temporariamente o impulso de corrigir, explicar ou convencer. Primeiro, compreendemos. Depois, investigamos. Porque muitas vezes o paciente não precisa de alguém que discorde dele ou aponte alguma imprecisão no pensamento. Precisa primeiro de alguém que compreenda a lógica da sua experiência, validando-o. Depois de compreender essa experiência, chegamos à terceira etapa, a curiosidade empática. E talvez essa seja uma das contribuições mais interessantes do modelo de Waltman. Os autores utilizam esse termo para destacar a postura do terapeuta. Não basta fazer perguntas. É preciso fazer perguntas com genuína curiosidade. A atitude implícita não é: vou descobrir que essa conclusão está sendo equivocada. Mas sim, vamos explorar isso juntos. A curiosidade empática pressupõe abertura para descobrir algo novo, inclusive algo que o próprio terapeuta ainda não havia considerado ou hipotetizado. Perguntas típicas dessa etapa incluem: como você chegou a essa conclusão? O que torna essa hipótese tão convincente? Existe algo que possamos considerar? O que talvez esteja ficando fora do nosso campo de observação? Quais outras explicações seriam possíveis? Observe que essas perguntas não apontam uma direção específica, elas ampliam a investigação. E aqui podemos encontrar uma armadilha comum. Às vezes o terapeuta faz perguntas cuja resposta já está definida em sua mente. Por exemplo, você não acha que está exagerando? Ou você não acha que está vendo isso de forma muito negativa? Embora pareçam perguntas, elas funcionam mais como afirmações disfarçadas, percebe? E tendem a reduzir a colaboração. Por isso, a curiosidade empática exige interesse genuíno e não apenas técnica. Por fim, chegamos à quarta etapa, resumo e síntese. Ao longo da investigação, surgem pensamentos, emoções, significados, hipóteses e novas perspectivas. Se essas informações permanecerem dispersas, parte do aprendizado se perde ali na sessão. Por isso, o terapeuta ajuda o paciente a organizar aquilo que foi descoberto até aqui. Perguntas como: o que aprendemos até aqui? O que mais chamou sua atenção? O que parece diferente agora? O que você leva desta sessão? Ajudam a consolidar a aprendizagem. Muitas vezes o insight não surge de uma pergunta específica. Ele surge quando diferentes informações são colocadas lado a lado. Por exemplo, percebemos que seu chefe foi mais breve naquela reunião. Ao mesmo tempo, você não recebeu críticas diretas. Suas avaliações recentes foram positivas e ele continuou delegando responsabilidades importantes para você. O que você observa ao considerar todas essas informações juntas? Observe que o terapeuta não fornece a conclusão. Ele organiza os dados e permite que o paciente construa significado. Vamos ver como isso funciona na prática? Imagine um paciente com ansiedade social que relata: tenho certeza que todos perceberam que eu estava nervoso durante a apresentação.
Primeiro, definimos o foco. Vamos explorar essa conclusão. Depois, buscamos compreensão fenomenológica. O que aconteceu? O que você observou? Como concluiu que as pessoas perceberam o seu nervosismo? Em seguida, utilizamos curiosidade empática. Existem outras possibilidades? O que mais poderia explicar o comportamento das pessoas? Quais evidências sustentam essa hipótese? E por fim, realizamos o resumo e a síntese. Então percebemos que você notou o seu próprio nervosismo, mas não observou críticas, comentários negativos ou reações explícitas da audiência. Além disso, algumas pessoas fizeram perguntas e elogiaram partes da apresentação. O que você pensa ao considerar todas essas informações juntas? Percebe como a descoberta emerge do processo e não da argumentação. Para finalizar, deixo uma reflexão. Ao final de uma sessão, pergunte a si mesmo: eu estava tentando convencer o paciente de algo? Ou eu estava ajudando o paciente a investigar algo? Se a resposta for a segunda alternativa, provavelmente você estava mais próximo do espírito do método socrático. Quando seguimos esse processo, deixamos de atuar como especialistas que oferecem respostas prontas e passamos a atuar como parceiros na construção de significado. Porque muitas vezes a pergunta mais importante da sessão não é: como posso mudar esse pensamento? Mas sim, como posso compreender melhor a experiência que está dando origem a esse pensamento? É dessa compreensão que frequentemente surgem as descobertas mais transformadoras. E se surgir alguma dúvida sobre a aplicação prática do método socrático ou sobre como utilizar essas 4 etapas em sessão, deixe nos comentários. Será uma ótima oportunidade para continuarmos discutindo como transformar perguntas em descoberta guiada e tornar o diálogo socrático uma ferramenta clínica cada vez mais precisa e efetiva. Cada vídeo aqui é um convite para aprendermos, refletirmos e evoluirmos juntos. Até mais!